Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, vamos nos recolher a um tempo de silêncio. Também as crianças, sentar, fechar os olhos e no silêncio rezar, pedindo ao Espírito Santo que venha em socorro nosso, que venha nos ajudar a compreender tudo que essa palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos no silêncio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando nesses tempos a vida de Jesus através do Evangelho de Marcos. Há 3 domingos atrás, nós vimos Jesus iniciar uma nova etapa da missão dele, depois dele realizar alguns ensinamentos e alguns milagres. Ele tirou do meio dos discípulos 12, subiu ao monte e os constituiu apóstolos. Quando ele desceu desse monte com os apóstolos constituídos, quer dizer, com a igreja fundada, com a igreja hierarquicamente ordenada, organizada, ele desceu do monte e começou a ensinar. Nós já estamos há 2 domingos, 3 domingos com Jesus ensinando. Vimos nos domingos anteriores a família de Jesus achando que ele estava fora de si, lembra? Que ele estava doido. Os mestres da lei falando que ele estava possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus trabalhou insistentemente ensinando. Ele teve que fugir da família, das autoridades e pôs-se a trabalhar. Domingo passado, ele encerrou o dia chamando a gente para a gente também trabalhar, semeando a semente, lembra? Ainda que ela seja pequenininha como um grão de mostarda, mas cada um tem que semear, senão não vai crescer, senão não vai dar fruto, senão não vai ter colheita. Domingo passado, depois dele falar da história da parábola da semente de mostarda, o evangelho terminava assim, Marcos 4, versículo 34. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Hoje ele quer ficar sozinho com os discípulos,
pegue o evangelho seu no folheto, o número 9 do seu folheto, no começo da segunda página. Tomemos juntos. Nós paramos no versículo 34 domingo passado, e hoje nós começamos no versículo 35, capítulo 4, versículo 35 a 41. Leamos, bem bonito e acordados. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos. Eles estavam mais para o lado de Cafarnaum. Vamos para o lado de Tiberíades, que era a casa onde ele morava, na casa de Pedro. Depois de um dia exaustivo, trabalhando e tendo que fugir até dos parentes que queriam prendê-lo, falando que ele estava doido, as autoridades dizendo que ele estava com demônio. Ele trabalhou o dia inteiro. No final do dia falou para os discípulos, ao cair da tarde: vamos para outra margem. Ele terminou domingo passado falando para os discípulos trabalharem, semearem. E aí o que acontece? Versículo 36. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Assim como? Cansado, baqueado com um dia exaustivo de trabalho. A noite anterior foi de retiro, a noite inteira na montanha. Entendeu? Então, ele está no limite. Do jeito que ele estava, os discípulos pegaram Jesus, despediram a multidão. Quer dizer, era multidão, o serviço não era pequeno, era serviço de pregação para multidão, na beira do mar. Vamos lá? Havia ainda outras barcas com ele. Era multidão e havia outras barcas. Quer dizer, o serviço era grande. Versículo 37, tomem comigo. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Para lá. Estão na barca, dentro do mar da Galileia. O mar da Galileia, para nós que temos a costa brasileira, o Oceano Atlântico desse tamanhozão, é um marzinho de 24 quilômetros de comprimento, 10, 12 quilômetros de largura. É um lago relativamente pequeno. Só que no meio do deserto, de água doce, um lago desse é um mar, né? Do lado de cá tem as montanhas da colina do Golan, que são montanhas do deserto altíssimas. Quando vem ventania de lá, esse lago está lá no fundo, a 200 metros abaixo do nível do mar. Do lado de cá, as montanhas da Samaria, o mar Mediterrâneo. As montanhas, quando vem ventania do mar Mediterrâneo, sobe essa montanha e desce para esse mar, para essa grota, quebrando tudo. Eles estão dentro do mar, um fim de dia, cansados, exaustos. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca. A barca já começava a se encher. O que significa essa barca? O que significa o mar? O que significa os discípulos? O que significa Jesus? Nos evangelhos, a barca é símbolo da igreja. Os discípulos dentro da barca representam a comunidade. A barca, portanto, é o templo. Representa o templo. Os discípulos representam nós, a comunidade de fé. Jesus está lá dentro da barca. A ventania, as ondas que ameaçam, começam a encher, significa tudo aquilo que a igreja enfrenta nas tribulações do mundo, que a comunidade enfrenta. Se você quer aplicar esse evangelho mais próximo da sua vida, você pode imaginar a barca também sendo a sua casa, a sua família, não pode? Sua casa é uma barca no meio desse mar revolto, cheio de tempestades e turbulências, não é? Com muitas ondas entrando dentro da casa e tentando arrebentar com tudo. Não tem isso hoje em dia? Muita ventania ameaçando afundar a barca da sua casa. Não tem? Nós poderíamos até perguntar:
como é que se chamam essas ondas e essa ventania hoje? Quais são as ondas e as ventanias que nossa casa, nossa família, nossa igreja enfrenta hoje? Leia comigo, versículo 38. Jesus estava na parte de trás dormindo, sobre um travesseiro. A parte de trás da barca, quem é que fica nela? Quem que fica na parte de trás da barca? Hã? Aqui para nós é quem conduz o motor da barca. Aqui um pescador aqui, ó. Não sai da beira do lago. Quem fica na parte de trás? O que vai conduzindo o motor, não é? Nas barcas lá da época de Jesus não era motor, né, meninada? 2000 anos atrás eram conduzidas a remo ou a vento, com aquele tecido erguido. Quem ficava na parte de trás é a pessoa que vai conduzindo uma espécie de manivela que segura aquela tábua lá, como é que chama aquilo? Leme, não é isso? O leme. Senta no último encosto da barca, segura o leme. Quem faz esse serviço é chamado de timoneiro. Segura o leme. Aquela tábua comprida, para o lado que você vira, o barco vai ao contrário. Você quer ir para a direita, vira para a esquerda. E assim por diante, você vai conduzindo a barca. Então, Jesus está no lugar do condutor da barca. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro, que era a almofada do timoneiro sentar em cima dela, para ficar trabalhando. É um serviço puxado, exaustivo. E por que Jesus está dormindo? Duas razões pelas quais Jesus está dormindo. Por que Jesus está dormindo? Porque ele está cansado, a noite inteira de retiro, o dia inteiro trabalhando. Mas tem uma outra causa por que Jesus está dormindo. Porque ele já fundou a igreja. Os apóstolos que estão com ele dentro da igreja, ele os constituiu para o trabalho da igreja. Ele pode dormir porque agora a igreja realiza a obra do reino. Entendido? A igreja realiza a obra do reino. Ele pode dormir. Ele pode morrer, ressuscitar e ir para o céu, porque a igreja está aqui, hierarquicamente constituída na barca. Para quê? Para conduzir a barca. O problema é que às vezes tem muita gente dentro da barca, mas ninguém quer fazer nada. Então Jesus dorme porque está cansado, mas ele dorme também porque ele já fundou a igreja, já constituiu a igreja. Ele dorme por quê? Para ter uma celebração de uma missa dessas. Tem um monte de gente que teve que chegar aqui mais cedo. Quem abriu a igreja, quem ligou o som, quem iluminou, abriu a secretaria, quem preparou as coisas do altar para a Santa Missa, quem ensaiou os cantos. Isso são os membros da igreja que estão aqui dentro da barca, conduzindo a barca. Não é? Jesus dorme. Os discípulos, vamos ver? Veem no meio da tempestade que Jesus está dormindo. Leia comigo. Os discípulos o acordaram e disseram, brada, todo mundo. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Imagina se isso é pergunta que faz para um mestre. Eles chamam Jesus de mestre, mas quando a gente reconhece alguém mestre, o que a gente faz? A gente manda a pessoa fazer as coisas? O que a gente faz? A gente pede conselho ao mestre, não é? Mestre, o senhor está cansado? Nós estamos aqui, tem uma tempestade pavorosa. O que o senhor orienta para a gente fazer? Lá na sua casa, a ventania vem, a tempestade vem, as ondas vêm. Parece que o casamento, a família vai desabar tudo. Qual deve ser a atitude nossa diante das tempestades? Chegar em Jesus, mestre, e perguntar, Jesus, diante das tempestades, da ventania, das ondas que estão ameaçando afundar nossa barca aqui em casa, o que é que o senhor orienta para a gente? É isso que eles fizeram? É isso que eles fizeram? Não, eles começam a dar bronca em Jesus. Tem muita gente que quando para rezar, já é hora do desespero e começa a gritar e dar ordem para Deus. Não tem? Por quê?
mais importante do que reconhecer Jesus como mestre e chamar de Jesus de mestre, é deixar Jesus ter voz e vez de mestre na vida da gente, ter a palavra de comando da vida da gente. Ele não está comandando a barca, mas Ele pode comandar a nossa vida e a gente conduzir a barca. Está claro isso? Está claro isso? Ele pode não estar conduzindo a barca da sua casa, mas Ele pode te orientar para que você conduza a barca da sua casa. Ele te enche da força do Espírito Santo para te ajudar a enfrentar essa missão. Ele te orienta, Ele te educa, Ele é mestre, Ele te ensina. O mestre é aquele que ensina. Jesus, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Que absurdo a gente falar isso para Jesus na hora da tempestade, né? Que absurdo. Olha para cá, para a cruz. Alguém que fez isso aqui porque a gente estava perecendo no pecado, na desgraça, na infelicidade, na morte, né? Alguém que veio fazer isso aqui por nós, e a gente ter coragem de perguntar a Ele se Ele não se importa com a minha família, meu casamento, minha saúde perecendo. Não é um absurdo? É uma blasfêmia a gente chegar diante de Jesus que já morreu por nós na cruz e dizer: Senhor, não te importas pelo que eu estou passando? Isso é uma blasfêmia. Venha a tempestade que vier, a ventania que vier, as ondas quais forem que vierem, nós temos que olhar para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, nós estamos sofrendo grandes tribulações e tempestades, mas nós sabemos que o Senhor não nos abandonou na maior tempestade, aquela que o pecado trouxe para a nossa vida, que a morte trouxe para a nossa vida. Jesus, mestre, orienta-nos. Olha, muitos de vocês, pais e mães, não sabem e não dão conta, até por causa da má formação que nós, a igreja, damos a vocês. Vocês não sabem orientar seus filhos a terem fé em Jesus, a aceitar Jesus como mestre na vida deles. Mas quando as coisas apertam, eles ligam para vocês e falam: ô mãe, reza para mim, ô pai, reza para mim. Nós estamos perecendo, o trem aqui está feio, ajuda a gente, reza por nós. É preciso mais do que ser uma intercessora ou intercessor na hora dos problemas, é preciso educar nossos filhos num caminho de descoberta e de aceitação de Jesus como mestre. Olha o que vem, veja que coisa linda o que vem. Versículo 39, leia comigo bem forte. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar. Brada a igreja. Ele estava dormindo. A igreja reage, acorda Jesus, grita: mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Jesus é aquele que tem noção de qual é o papel dele naquela barca. Ele se levantou e ordenou. Vocês, esposas e esposos, sabem da tristeza que é quando está acontecendo algum problema na vida da família, que você acorda o seu bem e fala: bem, está acontecendo tal coisa, e olha para ele, parece que ele não tem a menor noção do que fazer, parece que ela não tem a menor noção do que fazer. O que tem de casamento destruído por causa disso? Vem a tempestade, o esposo conversa com a esposa conversa com o esposo, e ela não sabe o que fazer, não dá conta de acordar. Quando ele acorda e percebe, a barca já entornou, só está os cacos da canoa. Isso existe? Jesus, mestre, Ele ensina a gente a ter clareza de qual é o nosso papel e a nossa missão. Quando a tempestade vem, o filho está passando mal, bem, já planejei, já pensei tudo, vamos embora daqui, sei onde ir, como ir, a quem recorrer, como procurar. Tem uns que não, vem vento, vem raio, vem trovão, vem tempestade, vem as ondas, vem tudo, vira tudo, e fica um banana dentro da barca, da casa, da família, do casamento, não sabe nada. Isso existe? Por que isso existe? Vai dizer Jesus agora. Olhe lá comigo. Vamos ler de novo, versículo 39 até o final. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar. Brada a igreja. Silêncio, cala-te. Firma a igreja. O vento cessou e houve Uma grande
uma grande calmaria. Silêncio, cala-te. Você sabe apresentar para Jesus as tempestades e as ventanias que estão ameaçando a barca da sua vida, do seu coração, da sua mente, da sua família, do seu casamento, da sua fé? Você sabe levar para Jesus o seu clamor, apresentar a Jesus as ventanias e as agitações das ondas que ameaçam afundar tudo na sua vida? Você deixa e permite Jesus entrar na sua mente, no seu coração e dizer para aquilo que deixa você agitada e agitado e dizer: silêncio, cala-te. Nós estamos no tempo do povo estressado, que a cabeça não desliga, a ansiedade é enorme. Nunca existiu tanta criança hiperativa, agitada, agoniada, aflita, na sala de aula, dentro de casa, que quase mata o pai e a mãe, os professores, o tempo inteiro aquele nível de agitação enorme. É preciso conduzir as crianças a uma relação com Cristo que diga: silêncio, cala-te. Os pais e as mães que trazem as crianças para mim dizem assim: padre, faz uma bênção nesse menino, porque ele está agitado demais à noite, o som dele é perturbado, tem um trem. Eu falo: você está querendo falar que o capeta está agitando ele? Tá não, eu falo desse jeito. Ó, não tem capeta, alma, espírito, nada perturbando esse menino. O que está perturbando esse menino é algum tormento e flagelo que está lá na casa dele. Cuida de vocês que esse menino vai dormir bem. Eu falo desse jeito. E quando eu tenho tempo de escutar como é que está lá, eu nunca errei meu palpite. Gente, e porque os pais e as mães não sabem ter autoridade de pai e mãe para mandar o vento, a tempestade calar e silenciar, sabe o que está acontecendo? O Brasil está sendo um dos maiores países no mundo em receituário de remédio controlado para as crianças agitadas. A quantidade de crianças e adolescentes tomando remédio controlado para diminuir e controlar a ansiedade, a agitação, a tempestade, a aflição que está a mente, o coração, aquela aflição. É preciso conduzir-nos a Cristo para que Ele diga para a tempestade: silêncio, cala-te. Nós não temos cumprido o nosso papel dentro de casa. Nós não estamos transmitindo Jesus e conduzindo as pessoas a Jesus. Quem é que está ganhando? Os laboratórios que vendem os remédios controlados, não é? Eu estou falando de criança e adolescente. Se for contar nós, velho, aí é que os laboratórios estão chafurdando de remédio, de dinheiro. Vocês observam as músicas que a meninada hoje não ouve mais música, mas a agitação que são os vídeos que essas meninas e meninos veem no celular e no computador e na televisão, a barulheira, a agitação, a zoeira. É lógico que para desligar essa meninada tem que ser com droga de farmácia, ou droga de bebida alcoólica, ou droga química, mas é só droga para acalmar essa agitação da tempestade de um mundo sem Deus. Silêncio, cala-te. O vento e o mar obedeceram. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Quem acha que o nosso mundo está precisando de uma grande calmaria? Levanta a mão. Na sua casa, na sua família, segura a sua mão erguida para o céu. No seu casamento, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu corpo, na sua consciência, na sua família, na igreja, no mundo. Segure a sua mão erguida, feche os olhos e diga para Jesus: Jesus, manda calar, manda silenciar a agitação, tudo que tirou a calma lá de casa, da minha vida. Jesus, manda uma calmaria para a minha vida, para minha família, para nossa igreja, Jesus. Manda calar e silenciar toda agitação que ameaça afundar a nossa vida, Jesus. Amém. Pegue o versículo 40. Então Jesus perguntou aos discípulos, brada a igreja: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes? Eles estavam com medo do vento e do mar. Jesus,
o problema que Jesus identifica não é o vento e o mar. Jesus identifica dois outros problemas. Quais são? Está aí no texto. Para eles o problema era o vento e o mar, mas para Jesus o grande problema, a grande ameaça são dois outros elementos perigosíssimos. O que está escrito lá? Medo e falta de fé. Porque tendes medo e falta de fé. Existe muito medo no mundo de hoje, em nós hoje? Existe muita falta de fé em nós hoje? Essas são as duas tempestades que podem afundar tudo e arrebentar com tudo e não deixar sobrar nada. Faz poucos dias eu preguei aqui na igreja que muitos cristãos vão para a igreja porque são extremamente medrosos. E o mesmo tanto que eles têm medo de Deus, eles têm medo do capeta. Tem um monte de gente que nem reza. Eu conheço homens que não rezam porque têm medo de falar com Deus. Tem medo de ter intimidade com Deus. Outros já vão e rezam compulsivamente, não porque amam a Deus, confiam em Deus, têm intimidade com Deus, mas porque morrem de medo do capeta. Minha gente, o capeta não é problema para nós hoje, mas porque Jesus destruiu o poder dele, morrendo na cruz e derramando o seu sangue. Ou não, a morte não é problema para nós hoje. O pecado não é mais o problema, porque o sangue dele tem autoridade e poder para apagar o pecado. O problema hoje é ser um cristão tomado de medo, ser um cristão que tem falta de fé. Essa é a ventania perigosa na sua vida. Esse é o mar que pode afundar tudo e acabar com tudo, a falta de fé e o medo. Tem pai e mãe que leva as crianças para a igreja e começa, eu vejo isso muito, começa a dizer para a criança: quieta, senão o Pai do Céu vai ficar chateado com você. Fica quieto, porque senão o Pai do Céu vai mandar uma desgraça, um castigo sobre você. Você reza todo dia antes de dormir, e a hora que levantar, senão o Papai do Céu vai. Isso não pode ser o Papai do Céu que Jesus ensinou a gente chamar de Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não pode ser. Esse Papai do Céu dá ameaça. Porque tendes medo? Porque sois tão medrosos? Porque não tendes fé? Olha como é que fica o negócio. Versículo 41. Eles sentiram um grande medo. Está vendo? Que quando o trem está ruim pode piorar um tiquinho. Jesus fez o milagre, resolveu alguma coisa? Não. Por quê? Porque eles não permitiram Jesus ter autoridade na vida deles, do jeito que o mar e o vento deixaram Jesus ter autoridade na vida do mar e do vento. Olha lá o que vem. E diziam uns aos outros, brada a igreja: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este a quem até o vento e o mar Obedecem. O segredo para garantir calmaria, portanto, é o quê? Obediência a Jesus. O segredo para garantir calmaria é o quê? Credo, igreja, reage. Esse frizinho não capota a gente desse jeito não. O segredo para garantir calmaria é o quê? Obediência a Jesus. E obediência é uma palavra que nossa sociedade moderna tem pavor dela. Pavor. É uma palavra fora do vocabulário nosso. Como nós somos de períodos de muita violência e de muita opressão na economia, na política e até na religião, obediência virou para nós, para a meninada que está nas escolas do ensino médio e começando faculdade, os professores lascam a lenha dizendo que a maior burrada é a obediência. Tem que ser subversivo, tem que ser rebelde. Obediência é uma palavra que não entra no vocabulário nosso hoje. Vocês, pais e mães de crianças e adolescentes, na maioria das vezes,
vocês foram criados como eu fui criado num regime muito severo. Aí você fala, o meu maior sonho, meu pai judiou demais de mim, meu pai era duro demais comigo, meu pai era severo demais, meu maior sonho, eu quero ter meus filhos nunca vão sofrer nadinha, nadinha, nadinha. Aí deixa os meninos fazer tudo quanto é anarquia que quiser. Dentro de casa, na sala de aula, na igreja, na rua, na família. Não aprendem a obedecer dentro de casa porque o próprio pai e a mãe acham que a obediência é um trem ruim. É um sofrimento. Vamos aprender mais o que é essa obediência, porque ele não é, esse tema ele não é simples. Pegue a segunda leitura comigo. Esse tema da obediência ele não é simples, ele não é tranquilo para o mundo nosso. Pegue lá. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por que nós obedecemos a Jesus? Por que é que nós temos coragem de renunciar à nossa liberdade para obedecer a Jesus? O apóstolo Paulo vai falar. Leia comigo, toda a igreja, bem bonito. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona. O amor de Cristo nos pressiona. Meninas e meninos, o que é pressionar? Hein, crianças? O que é pressionar? O que é pressionar? O que é pressionar? Mãe, você está me pressionando. O que é isso? O que é pressionar, meninas e meninos? Colocar sob pressão. Boa. Foi cola do pai ou da mãe? Ou é sua mesmo? Sua, né? Olhe para cá. Pressionar é assim. Pegar isso aqui e pressionar. Pressionar e dizer, você vai ficar aqui. Só que o que nos pressiona não é uma violência, não é uma opressão. O que nos pressiona, o que nos conduz à obediência é o quê? O amor de Cristo que nos pressiona. O que pressiona a gente não é regra, não é lei, não é opressão, não é porque o pai é autoritário, a mãe é autoritária, o padre é mandão. O que nos pressiona é o amor de Cristo. Leia comigo. Pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. Continua? De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A obediência a Cristo eu sou pressionado pelo amor. Como vocês falam, nós que temos pai e mãe já velho, às vezes os velhos dão uns trabalhos para a gente e fala assim, olha, minha mãe é custosa, ela quer tal coisa, mas a gente fala assim, mas por tudo que a minha mãe já sofreu por mim, nós vamos fazer isso para ela. Não é? O amor que ela deu me pressiona a fazer o que ela quer. Isso não existe? O amor que Cristo deu para nós nos pressiona a fazer o que Ele quer, porque Ele nos deu um amor que nada no mundo é capaz de cobrir. Domingo passado, estava aqui na igreja uma família muito querida. Aí no começo da pregação, eu estava falando exatamente sobre que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que semear. A sementinha é pequena, mas a gente tem que trabalhar, que cada um tem que fazer a sua tarefa. A mocinha sai com o namorado da igreja. Nem sei se eles estão aqui hoje, acho que não. Sai com o namorado da igreja. No final da missa, a mãe vem morrendo de vergonha e fala, padre, o que eu faço? Essa pregação, essa menina tinha que escutar tudo, padre. Aí eu disse assim para ela, você chega lá em casa,
pega na internet a pregação, senta com ela lá no sofá e fala: agora você vai ouvir a pregação de novo e nós vamos conversar sobre isso. A menina falou para mim, brava, quase me batendo: padre, sob pressão, com obrigação, ninguém aguenta isso não. Eu falei: se é por gratidão a tudo que seu pai e sua mãe já sofreu por você, você faz por obrigação mesmo, filha. Se você tiver capacidade de reconhecer tudo que esses dois já sofreram para dar a você tudo que eles deram, e não receberam do pai e da mãe deles, porque eu conheço a história, eles mesmos não tiveram o que você tem, o pai e a mãe começou a chorar, e ela ficou bruta. Eu falei: é sob pressão, sim. Não é sobre opressão, mas é sobre uma pressão do amor que eles derramaram e deram por você, menina. Criança, sabe o que é o amor de Cristo pressiona? Você quer ir para a missa? Vamos. Você não quer? Vamos assim mesmo. Você quer rezar? Vamos rezar. Você não quer? Vamos rezar assim mesmo. Entendeu? Hoje não, virou uma avacalhação. Hoje, pai e mãe prepara a comida e vai pôr a comida e começa a perguntar para mim: o que você quer? Você quer isso? Você quer aquilo? Imagina, gente. O resultado disso é que 52% da população brasileira está acima do peso e quase 20% é obesa, porque cada um come o que quer. Nós somos a sociedade do cada um faz o que quer. A meninada faz o que quer, come o que quer, obedece o que quer, e nós velhos também estamos fazendo o que nós queremos. Nós também estamos custosos. Eu fiz um retiro há uns tempos atrás, que o padre disse, o pregador disse, que a maior conquista da sociedade moderna foi dominar todos nós e reduzir todos nós a meros consumidores. No passado a gente valia porque a gente era trabalhador. Hoje a gente não vale pelo que trabalha. Porque você pode não trabalhar, mas o governo te dá um dinheiro, você é consumidor do mesmo jeito. Eu falava isso domingo passado, não é? Você ainda compra a prestação e paga com o dinheiro que o governo está te dando. Então você não precisa trabalhar. Mas você tem que ser consumidor. E o pregador dizia assim: e nessa onda de uma sociedade de consumismo, a maior conquista da opressão diabólica do sistema do dinheiro é ter transformado nós velhos em adolescentes. O que tem uma véia arada, que nem eu, depois dos 40, querendo ser rapazinho, ser mocinha, não ter responsabilidade com nada, não ter obrigação com nada, fazer só o que quer, fazer só o que gosta. O que tem de véia e véia custosa, não tem? Por quê? Porque nós perdemos a noção da obediência. O que a obediência garante? A obediência garante que a gente não viva para a gente mesmo, mas que a gente viva para Cristo e por Cristo. O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos. Fazer só o que quer não é coisa de cristã e cristão. Olha o que vem. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16, tome comigo, igreja. Assim, de agora em diante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. Não é o que eu quero, o que eu não quero. Não é o que eu gosto, o que eu não gosto. Não é a minha natureza humana que manda em mim, manda em você. Leia. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Versículo 17, toda a igreja comigo, leia. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. O que é um homem ou uma mulher velho, atrasado? Viver para si mesmo é a coisa mais velha, mais feia, mais atrasada. Fazer só o que quer, fazer só o que gosta, viver para si mesmo, pertence às coisas do mundo velho.
Imagina pai e mãe que trabalham o dia inteiro, você vai perguntar se o menino quer ajudar a lavar vasilha ou não. Pai e mãe que trabalham o dia inteiro para dar o melhor para a meninada de hoje, você vai perguntar se o menino gosta ou não gosta de arrumar a cama. Chega em casa tirando o tênis e jogando as coisas tudo no lugar. Ah, mas ele é assim, eu quero que viva na liberdade. Não deixe essa liberdade, não deixe fazer o que quer, porque a hora que o rapazinho, a mocinha achar um traficante que manda nele, ele vai gostar, ela vai gostar, porque nós temos desejos de referência sólida, ainda que seja de um traficante, ainda que seja de um pastor picareta que fala que eu estou com capeta, e para tirar o capeta de mim eu tenho que dar muito dízimo e dinheiro na igreja. Nós temos carência de referência. Então, ser uma referência com a autoridade de Cristo, com a segurança de pai e mãe, de esposa e esposo, não ter dúvida do meu papel no mundo e na sociedade, não confundir a voz de Cristo com a ventania e com as ondas que entram na vida da gente e tenta levar tudo para o fundo. Irmã e irmão, se você quer calmaria na sua vida, não viva mais para si mesmo, não faça o que você quer, não faça o que você gosta, faça o que Cristo quer, faça o que Cristo gosta. Reze o Pai Nosso dizendo: venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Tem muita gente que reza o Pai Nosso, falando para Deus: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, mas a vontade mesmo que eu tenho é que o Divino Pai Eterno vem cá, Jesus, o Espírito Santo, Nossa Senhora, os santos todos, venha para realizar a minha vontade. Irmãs, irmãos, peçamos a Jesus para dar calmaria para a nossa alma, para o nosso coração. Inclina a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração. Apresente a Jesus agora todas as ventanias e tempestades pelas quais você tem passado, a sua casa, a sua família, a sua fé, a sua profissão, seu casamento, sua vida na igreja. Apresente para Jesus toda a ventania, toda a tempestade, todas as ondas que têm tentado afundar a sua vida em Jesus. Fale para Jesus ter autoridade de mestre e Senhor, para que Ele ponha uma palavra de autoridade sobre toda a tempestade e toda a ventania. Mande calar e mande a calmaria que a sua alma deseja e que a droga não é capaz de te dar, nem a bebida, nem a comida, nem o sexo, nem o dinheiro, nem o poder, nem o prazer, nada desse mundo é capaz de te dar. Peça de Jesus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada É pesado, e te cansas na caminhada, te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. segura na mão de Deus e vai. Orando
confiando e confessando. Vamos cantar? Segura na mão de Deus e vai. Fiquemos de pé, levantemos nossa mão para o céu e cantemos bem bonito. Na mão de Deus. Canta, igreja. Na mão de Deus. Não estou ouvindo a igreja, pois ela te sustentará. agora ficou bonito. Não temas, segue adiante. E não olhes para trás. Segura. Põe sua mão no alto, segurando na mão de Deus, reze comigo. Jesus, eu creio que o Senhor está na barca, na sua igreja, em minha casa, em minha família. Jesus, eu creio que o Senhor é o mestre, capaz de nos ensinar a enfrentar toda tempestade, toda ventania, todas as ondas que ameaçam nos afundar e acabar com tudo. Jesus, eu quero segurar na sua mão e dizer: fala para mim o que eu devo fazer para enfrentar as tempestades. Jesus, com a sua autoridade, manda calar a agitação que domina a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha família, o mundo, a igreja. Jesus, manda calar toda agitação, toda tempestade, e dá-me, Jesus, aquela calmaria que tomou conta do coração dos discípulos. Vence meus medos, Jesus. Vence minha falta de fé. Jesus, vence os meus medos. Vence a minha falta de fé. Jesus, vence os meus medos. Vence a minha falta de fé. São as maiores ameaças da minha vida. Olhe para cá. Ter Jesus na sua barca, você estar na barca de Jesus, não quer dizer que não vai ter ventania e tempestade, tá claro? Mas ter Jesus na barca e estar na barca de Jesus e deixar Jesus ser mestre, significa que nenhuma tempestade, nenhuma ventania será mais forte que a autoridade e a presença dele, tá claro?